Oi, turma do livro Cura e Libertação, José Carlos de Luca, a parte 3 do texto Dois Passos para a Transformação. Então, hoje a gente vai ver assim, atitude faz a diferença. Depois de identificarmos os focos interiores do desamor, devemos passar imediatamente ao plano das atitudes que manifestem o amor em nossa vida. E de que forma podemos fazer isso? Comecemos por nós mesmos e nos façamos algumas indagações. Quais são os pontos fortes da minha personalidade? Como posso hoje ser mais amoroso comigo? Que atitudes tomarei para demonstrar isso? Estou comprometido a me tratar como gostaria que os outros me tratassem? Estou disposto a ser mais responsável por mim mesmo, trabalhando pelo meu progresso material e espiritual? Estou empenhado em não viver mais acomodado com os meus vícios e defeitos. Já sei que preciso perdoar o meu passado de equívocos para recomeçar a minha vida em novas bases. Em relação ao próximo, também poderíamos nos perguntar: o que devo fazer para melhorar o meu relacionamento com as pessoas? Estou disposto a aceitá-las como elas são? De que maneira posso ajudar alguém em dificuldades? Estou disposto a pensar que, quando Jesus nos pede para amar ao próximo, ele não está se referindo apenas aos nossos familiares e amigos, mas a todos os seres viventes no planeta, inclusive os nossos inimigos. Estou comprometido a ser indulgente com as imperfeições alheias? E, por fim, quando Santo Agostinho se refere ao amor a Deus, não seria justo também nos indagar: estou ciente de que Deus me ama e manifesta esse amor a todo instante? Estou consciente de que estarei mais próximo de Deus através da oração e do trabalho de amor ao próximo? Já me perguntei: que será que Deus quer de mim? Estou certo que preservar a natureza e o meio ambiente é respeitar a casa planetária que Deus construiu para todos morarem? Já me dei conta de que a melhor oferenda que posso fazer a Deus será viver bem com o meu semelhante? Estou convicto de que a humanidade e a simplicidade me deixam bem pertinho de Deus. A cura e a libertação que tanto almejamos estarão nas respostas que cada um der a essas perguntas. Bem, acho que, diante de tantas questões a meditar, eu o convido a um momento de silêncio interior, pois é na acústica da nossa alma que Deus quer falar de amor com você nesse instante. Gente, é pergunta pra caramba. Se a gente pegar para fazer essas indagações, que seja uma por dia, a gente vai levar muito tempo para responder uma pergunta dessa, né? Não é algo assim tão simples, não, como parece. Me faz a pergunta que eu já te dou a resposta. Porque na lata, como a gente diz, a gente vai dar aquela resposta aparente. Como eu falei, eu me surpreendi com o texto, encontrando em mim uma fraqueza que eu achava que era o contrário. Eu achava que eu era forte, que eu era guerreira, que eu venci, que eu fiz e aconteci, então que eu não tinha medo de nada, e aí eu encontrei aquela fraqueza. Na verdade, tudo que eu fiz e faço até hoje é para enfrentar o meu medo, mas no fundo, eu tenho medo. Eu acho que todo mundo tem, de certa forma, né? Eu fiquei pensando depois que eu falei aqui no vídeo, falei, será que é só eu, né, que tenho incerteza, insegurança? A gente fica, né, na corda bamba, será que é só eu? Não, eu acho que pela nossa imperfeição moral, em geral, eu vejo meus amigos, eu comecei a analisar o comportamento de alguns amigos meus, familiar, acho que no fundo, todos nós temos esses receios. Só que cada um age de uma maneira diante do seu receio, do seu medo, né? Uns enfrentam, outros se acomodam, outros se retraem, e diante dessas fraquezas que vão aparecendo, elas estão tão ocultas, elas estão tão no nosso íntimo, que a gente vasculha, sabe? E não encontra. Eu até faço uma comparação diante daquilo que me aconteceu aqui e está acontecendo essa semana, né? O vazamento na minha casa. O cara entrou aqui para caçar o vazamento com um aparelhinho. Esse aparelhinho ele vai colocando na parede, no chão, e vai auscultando, né, para ver onde que tem mais barulho de água, para ver onde que é o vazamento. Então ele não vê o vazamento, ele não consegue ver o interior da parede. Através de escutar a parede é que ele vai saber onde está vazando mais, onde está passando mais água.
nós precisaríamos de um aparelhinho desse para colocar aqui assim e escutar, né? E falar, ah, tá, meu coração tá indo mais para esse lado, meu coração tá indo mais para esse, meu pensamento tá, né, me mirando coisas erradas, meu pensamento tá mirando coisas certas. Nós precisaríamos de um aparelho desse para detectar as nossas falhas, detectar os nossos vazamentos de emoções, os nossos vazamentos de pensamentos, principalmente para o lado negativo. Nós precisaríamos de um aparelho desse. O aparelho que geralmente é tocado no nosso íntimo é o da consciência, mas pela nossa imperfeição, a nossa consciência tende a nos trair. Aquilo que a nossa consciência às vezes aponta que é certo, na verdade nós estamos errando também, pelo fato de sermos imperfeitos. Então, vai analisar com a sua consciência se você está certo ou está errado. Quantas vezes a gente já não falou isso para as pessoas? Vê se aquilo que você está fazendo comigo está certo. Vê o que a tua consciência fala. Quem é imperfeito, a consciência não fala nada. Ela nos trai. O próprio aparelhinho que o cara estava usando aqui para descobrir onde estava o vazamento de água, ele traiu o rapaz. Teve momentos que ele falou, olha, aqui está apontando que tem mais água. Aí eu falei para ele, então, mas aí passa a água da caixa. Aí ele, então é a água da caixa. Então, até a gente fuçando o nosso íntimo, a gente se trai. A gente não consegue chegar onde nós queríamos, desejamos tanto chegar, para fazer aquela transformação, para mudar o que está errado em nós. Então, não é algo simples. Eu vou parar, vou ficar aqui, sabe aquela coisa que a gente faz com criança? Senta aí e fica pensando naquilo que você fez de errado. A criança vai ficar sentada por horas, dias, meses, pode deixar ele lá mofando naquela cadeira. Ele, por si só, não vai descobrir o erro dele. Não vai mesmo. Porque o nosso íntimo está tão escondido. A gente estuda tudo aquilo que a gente vê. O que a gente vê que é palpável, a gente consegue, né? Isso aqui é papel, isso aqui tem 15 centímetros, aqui tem 12 centímetros, então é palpável, eu consigo detectar, examinar e dar uma resposta. Mas o que não é palpável, que é justamente o nosso íntimo, se torna quase que impossível da gente notar, entender, compreender e transformar. Por isso que é tão difícil para o espírito a sua evolução espiritual. Não é fácil fazer um processo desse e se tornar melhor. Não é simples, não. É muito trabalhoso. Requer minuciosamente assim, cuidados, atenção. Jesus dizia, orai e vigiai, né? O Santo Agostinho, vamos lá, todo final de noite, para na hora de dormir e começa a pensar. O que você fez para Deus, o que você fez para o seu irmão, o que você fez para você. São 3 perguntas, na verdade, que depois se tornaram várias outras, né? Mas na verdade o que você fez de bom e de ruim para Deus hoje? O que você fez de bom e de ruim para você? O que você fez de bom e de ruim para o seu próximo? Só essa pergunta generalizada já é tão complicado para a gente responder. Imagina então cada tópico desse aqui. A gente passa uma encarnação inteira sem responder, porque o que eu fiz de certo hoje para Deus, amanhã eu faço de errado. O que eu fiz de certo hoje para mim, amanhã eu faço de errado. São 2, 3 dias agindo correto, 2, 3 dias agindo errado, porque nós oscilamos demais devido à nossa imperfeição, devido às situações que a gente é colocado. Então tem horas que a gente, bola dentro, consegui fazer o negócio, não passei raiva, não fiz o outro passar raiva, eu, né, agradei aos olhos de Deus o tratamento que eu dei ao meu irmão, eu tratei aquela pessoa como meu irmão, mesmo sem ser, né, eu tive caridade com a pessoa que me fez uma maldade. Então, assim, são situações que vão acontecendo a cada momento, não é nem por dia, a cada momento, a cada segundo da nossa vida acontece um episódio. E nesses momentos, se a gente não estiver vigilante, a gente acerta uma, erra duas, acerta uma, erra... Às vezes eu me sinto assim, dou um passo adiante e falo, bola dentro, dei certo. Daqui a pouco já acontece logo uma coisa em seguida, eu, putz, estava indo tão bem. Então, esse exercício de fazer as coisas darem certo, ele é a todo momento. E a gente perde a oportunidade quando a gente está invigilante, né? Eu estava vendo uma piadinha na internet lá, que agora tem a morte humor, né? O humor da morte, não sei, um negócio assim. É um cara do Nordeste que faz uns vídeos curtos, vestido de morte, ele fala assim, eu gosto assim, amostradinho, né? Vou aqui preparar a sua passagem. Então, essa piadinha que tá na internet, na verdade, se você for analisar os vídeos desse cara, tem
todo o fundamento dentro da nossa transformação moral. Todo o fundamento. Só que tem pessoas que pegam um vídeo, assistem, dá risada, compartilha e não pega nada da mensagem ali, porque é só humor. Não, você fica vigilante nas mensagenzinhas que esse cara tem, que ele fala assim: ah, você é cristão, vai na igreja, mas fica falando mal do seu irmão. Ah, vou preparar sua passagem aqui. Tá muito amostradinho. Então, você pega um vídeo desse e pensa, quantas pessoas não vão à igreja, a uma religião, seja ela qual for, se diz que é cristão, que segue Jesus e fala mal da pessoa com quem mora, de um filho, fala mal de um amigo, fala mal de um vizinho. A maledicência é ensinada dentro de uma religião? Não é. Lá dentro da religião está falando, apazigua teu coração, perdoa teu irmão, ajuda teu irmão no que você pode. Se você não pode, pelo menos não faça o mal. Não passe adiante uma ideia errada do teu irmão, deixe que cada um enxergue ele da forma que ele é. Aquilo que você não aceita nele, vai ter uma outra pessoa que vai aceitar. Então, as religiões, elas tratam essa questão do bem conviver. E aí, vai a pessoa na religião, se diz cristã, enfia um terço no pescoço, ou então tá lá acendendo vela, ou então faz os seus rituais, ou então frequente todo domingo, tá lá na missa, tá lá nas reuniões públicas, mas saiu daquele lugar, as atitudes e os pensamentos são dos piores. Então, que cristão é esse? Então, a gente vê nesses videozinhos que passam na internet, a gente não pode olhar só pelo lado do humor. Tudo que é visto tem uma mensagem, tem um porquê de ser passado pra gente. E se a gente está ligado naquilo, é porque a gente se assemelha àquilo. Eu assisto esses vídeos porque eu gosto de humor, eu gosto da risada à toa. E eu preciso disso como uma injeção de ânimo para poder lidar com as minhas adversidades. Se eu não tiver um bom humor, parece que a situação, parece não, eu tenho certeza que a situação ela fica muito mais carregada, muito mais pesada para mim. Agora há pouco, eu conversando com um amigo, eu falei para ele assim, eu tô vivendo aqui um problema sério em relação ao vazamento na minha casa. É gasto, é dor de cabeça, a gente fica meio pensando na conta que vai vir depois, a gente fica pensando em pedreiro, em reforma, em buscar azulejo novo. De repente, aonde foi encontrado o vazamento não é, vai ter que mexer em outros pontos, vai ter que quebrar a casa inteira. Então, minha cabeça tá desse tamanho. Aí eu virei pro meu amigo e falei assim, mas mesmo com a minha cabeça desse tamanho, por favor, continua mandando piada para mim. Continua fazendo graça para mim, porque a tua graça, as suas piadas fazem com que eu me distraia. E me distraindo, eu ganho força, fôlego para enfrentar a minha situação. Então eu gosto de humor, eu gosto de ver coisas engraçadas, mesmo que seja bem babaca, mas eu gosto. Só que eu pego aquele humor e pego também a mensagem que o humor passa. Eu não deixo passar nada batido, eu sou meio paranoica com isso. Tudo aquilo que eu tô vendo, eu tenho aquele crivo da razão. Eu falo, tô vendo isso, é uma questão de bebida, de droga, ah, tá. Então é uma coisa que eu não quero me envolver, não quero que as pessoas se envolvam. Quando achar oportuno, eu jogo essa piadinha para alguém que necessita como mensagem, sabe? Eu sou bem assim. Tudo eu tenho alguma coisa para falar. Ontem à noite eu estava conversando com meu afilhado, aí ele falando assim, ah, tem um amigo meu que eu não consigo fazer as pazes com ele, eu não quero saber dele. Eu falei assim, mas, poxa, você tem que limpar teu coração. Ele tá fazendo coisa errada com você, deixa ele fazer, não faça você. Então perdoa, releva, né? Não fica assim magoado, não fica carregando essa má água dentro de você. Aí ele falou, madrinha, como é que a gente faz faxina no coração? A senhora sabe fazer? Eu achei tão engraçadinho. Falei para ele, pode deixar que nós vamos preparar balde e vassoura nisso aí. Nós vamos dar um jeito de limpar essa mágoa sua. Não pode ficar carregando essas coisas. Então, figuradamente, a gente fala para as pessoas alguma mensagenzinha que ela interpreta, ela consegue pensar, repensar sobre aquilo e quem sabe até transformar. Para os outros é fácil a gente falar, até porque muitas das vezes são coisas que nós já passamos e sabemos resolver. Agora, tem coisas que a gente não consegue nem falar e nem fazer, porque nós não passamos, nós não sabemos ainda como resolver. O ser humano tem muito de querer dar pitaco na vida dos outros, mas ele não consegue resolver a si próprio, ele descobre as coisas que tem no universo. Ele vai lá e pesquisa a Lua, Marte, Júpiter, ele sabe que existem outros planetas, outras constelações, outro sistema galáctico e tudo mais, né? Sistema planetário. Ele descobre o universo, mas ele não consegue descobrir o que tem dentro de si mesmo, porque tá aí um lugar, um campo que ninguém domina, é dentro de si.
é um campo muito perigoso, é um campo muito delicado, é um campo vasto de conhecimento, de energia, de construção, que para nós é um grande mistério. Nós não nos conhecemos, e se a gente não se conhece, a gente não transforma. Eu não posso falar sobre a propriedade química e física desse objeto, porque eu não conheço. Eu tenho que estudar isso daqui para falar da química, da física, como que funciona um negócio desse aqui, como é que o cheirinho que está lá dentro está subindo aqui na madeirinha e infesta o ambiente inteiro. Como que isso ocorre? Eu não sei. Eu comprei, funciona, mas eu não sei o processo. Então, o que acontece? Eu tenho um corpo que eu também não sei como é que ele funciona totalmente. Eu não sei como é que eu tô falando com vocês e minha mão movimenta. São movimentos involuntários. Eu não tô falando, mão, movimenta. Mão direita, abre e fecha a mão. Mão esquerda, não. São movimentos que ocorrem independente da minha vontade. Eu falo muito com a boca e com a mão. Eu percebo isso. Mas eu tento segurar a mão, não consigo. Se eu ficar falando com a mão travada aqui, parece que trava o corpo inteiro. Então, eu não conheço nem o meu corpo, que dirá como funcionam as coisas aqui dentro. Como funcionam as coisas aqui. Eu não quero ter raiva, não quero ter um sentimento ruim, eu não quero olhar para aquela pessoa e meu coração ficar estremecendo. Eu não quero, mas acontece, é involuntário. E aí? Por que acontece? Porque eu não me conheço, eu não consigo controlar o que eu sinto, eu não consigo controlar. Sabe aquela coisa, quando eu vi meu marido pela primeira vez, eu não consegui controlar o que eu senti por ele. Eu já bati o olho nele e falei, é ele que eu quero. E olha que foi na raiva, nós dois nos conhecemos brigando, mas eu olhava para ele e falava, eu quero. Então, são coisas que você fala, o coração ninguém manda. Realmente, a gente não manda porque a gente não conhece, não é porque a gente é tolo, bobo, nada disso, como diz os poetas, não. É porque a gente não conhece para dominar o nosso coração, os nossos sentimentos. Tem pessoas que a gente às vezes olha e fala, não gostei daquela pessoa, não quero chegar perto daquela pessoa. O nosso íntimo diz o quê? Não julga, senão você vai ser julgado. A nossa moral diz, não olha dessa forma, tenta ter paciência. A nossa moral diz. Mas o nosso coração, os nossos sentimentos são outros. E a gente não consegue dominar, porque a nossa imperfeição é maior. Para a gente dominar o nosso corpo e a nossa mente, o nosso coração, a gente tem que ter conhecimento. Que é o que o texto veio falando o tempo todo, autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Diante das situações, você precisa falar, opa, eu já tomei atitude assim, desse jeito, não deu certo, então agora eu vou tomar de outro. É o que está acontecendo comigo aqui essa semana. Eu tenho percebido que em outros momentos eu tomava uma atitude mais ativa, mas também mais rústica, mais dura, né, soberba até, ignorante. Eu queria, e vamos lá, é para já, é para ontem. E eu tenho percebido que essa semana eu tenho buscado outros caminhos. A paciência, a tolerância, resignação, dá para fazer, vamos fazer, não dá para fazer, vamos esperar. Hoje mesmo conversei com o rapaz que faz o caça-vazamento, falei para ele, rapaz, você me pediu R$1.200 para fazer um serviço desse. Eu falei sim, de início, mas eu passei a noite inteira em claro, porque eu não vou ter 1.200 para te pagar. Então, eu vou fazer uma dívida que para mim vai ser cruel. Eu não tenho como pagar. Eu vou pagar para você e ficar devendo para o banco, porque eu vou ter que pegar meu limite do banco para te pagar. Eu acho que não é justo, né? E aí eu fucei na internet, falei, o teu trabalho, não te desprezando o seu serviço, mas eu fiz uma pesquisa na internet. O serviço vale de R$300 a R$400. Você está me cobrando o triplo. Aí eu não sei se é porque você viu que a casa é organizada, bonitinha, aí você acha que eu ganho muito, ou se é a empresa que é assim, mas de qualquer forma eu não vou conseguir te pagar. Com toda humildade que eu geralmente não tinha, falei para ele, eu não consigo, você vai me desculpar. Se você quiser, eu pago o buraco que você fez aí, mas eu não... Não, ele falou, não, dona, sem problema, eu tô vendo que a senhora realmente não tem, a empresa realmente cobra um pouco acima, e eu entendo. Aí, assim, resolvido na conversa, numa boa. E antes eu não era assim. Eu brigava nas conversas, eu não sabia conversar. Aí eu agradecia ao menino, quando ele virou as costas, eu chorei, porque eu sou chorona, né? E depois que eu chorei, agradeci a Deus por ter resolvido numa boa. Agora eu conto com a colaboração do pedreiro, colaboração de pessoas que me ajudem a comprar o azulejo, porque eu vou ter que ir no cemitério de azulejo. Então, todo o histórico que está acontecendo na minha volta, ele está me lapidando.
mas só tá me lapidando porque eu tô aberta para isso. Eu quero descobrir a minha falha, eu quero resolver isso para não passar mais. Aqui em casa eu fiquei em reforma, gente, 16 anos. Sabe o que é 16 anos? Entra pedreiro, entra uma empreiteira, entra um, entra outro. Foram muitos anos trabalhando em cima de concreto, que depois eu vou embora e vai ficar aí. Então hoje eu não quero mais isso, eu quero a tranquilidade, né? E para ter tranquilidade eu preciso estar tranquila, porque aquele agito todo da Patrícia só fazia as coisas piorarem. Então eu tô tentando levar assim, lá dentro eu ainda tô bem, né? Tá difícil de me conter, mas eu tô tentando melhorar. Então eu vejo que algumas coisas em volta vêm para lapidar a gente, mas a gente só fica lapidado se a gente se permitir. Senão essa situação vai se repetir, essa situação vai acontecer outras vezes e eu não estou aprendendo a lição. Então a mesma coisa com vocês. Observa bem aquilo que repete na vida de vocês. Sabe, vocês dão uma voltinha quando vê, pum, mesmo problema. Dão outra voltinha, pum, mesmo problema. Se aquilo está se repetindo demais na vida de vocês, é porque precisa aprender algo. É porque precisa entender que aquela situação está te lapidando. E você tem que se dar a oportunidade de ser lapidado. Para aquela situação sair da sua vida e, lógico, como eu falei nas outras vezes, vão vir outras, porque nós somos imperfeitos e a gente não vai ficar livre de problema. Mas pelo menos aquele a gente superou. Vamos tentar fazer o exercício das 3 perguntas, sem ser tudo isso. Mas terminou o dia? O que eu fiz hoje para Deus? Que ele se orgulharia ou que eu, né, infelizmente não alcancei? Para Deus. O que eu fiz para mim? Ou o que eu não fiz, que eu poderia ter feito para mim? O que eu fiz para o meu irmão mais próximo e que, de repente, eu também não fiz para esse irmão? Então, são trabalhos contínuos. É exercício que a gente tem que fazer todos os dias. Aí eu não posso falar que a gente vai fazer a todo momento, porque nós somos invigilantes. A gente vai assistir um filme e pronto, acabou a vigilância. A gente vai assistir uma comédia, um videozinho engraçado, acabou a vigilância. A gente vai conversar com uma pessoa, de repente, acabou a vigilância. Então, em alguns momentos, a gente é invigilante. Mas se pelo menos de noite, na hora de dormir, fazer a nossa prece e fazer essas 3 perguntas, eu acho que ajuda a gente a entender melhor. Tá bom? Fiquem com Deus. Até mais.